Eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Este episódio, apesar de dedicado a algo que não vivemos na primeira pessoa, teve um impacto sinceramente difícil de descrever em nós, ao ponto de nos questionarmos se soubemos ser realmente um apoio quando aconteceu com pessoas mais próximas. Sim, hoje vamos falar sobre a perda gestacional e vamos falar como sendo efetivamente uma perda, uma morte, algo que implica um processo de luto e luta, muita luta. E decidimos trazer este tema porque, após 22 episódios a falarmos sobre as experiências que vivemos, sentimos que tínhamos de falar sobre e para quem sentiu este vazio. Porque falamos de pais e falamos de filhos e falamos de um colo vazio que, não haja dúvidas, deve pesar tanto no coração e nos dias. Tanto que são muitas as pessoas que, quando nos tornamos pais, acabaram por partilhar connosco a perda que tinham sofrido, em muitos casos, há muitos anos. E além de falarmos sobre isso, quisemos trazer um projeto que, neste contexto, procura fazer da partilha uma terapia. Pais Coragem é o nome do projeto que, nas palavras de quem lhe dá rosto, tem como missão acolher e apoiar os pais que perdem o seu filho durante a gravidez. Oferece aos pais momentos de partilha da sua dor, amor e ferramentas para caminharem no seu processo de luto. A equipa Pais Coragem é constituída por profissionais de saúde que lidam diariamente com os pais que perdem os seus filhos durante a gestação e especialistas na área do desenvolvimento pessoal. Nestes encontros, a coragem destes pais tem um abraço, olhares que entendem a dor e espaço para falar sobre ela ou, simplesmente, para o silêncio na certeza da empatia, da compreensão. Aqui fica então a nossa conversa com a Leonor Gonçalves e com a Susana Vidigal, representantes do projeto Pais Coragem, a quem deixamos desde já e mais uma vez o nosso sentido e profundo agradecimento. Começando, muito obrigada por esta oportunidade. É um prazer, um privilégio poder estar a conversar convosco. Como vos contamos, não tendo sido uma questão que nos tenha tocado diretamente, toca-nos, como é óbvio, indiretamente, porque as histórias chegam até nós, principalmente quando a gravidez acontece, e não podemos deixar de ficar tocados, ligados a um tema que acaba por marcar a vida de tanta e tanta gente. Por isso, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada Obrigada a a nós. nós. Foi um cor perfeito. Foi ótimo. Agora era giro todas as respostas até ao fim fossem assim, era muito engraçado. Eu Eu e a gostava de- Susana estamos sempre muito em sintonia na forma de estar e também de falar. E se calhar até pode acontecer ao longo desta conversa. É provável. Perfeito. Eu vou então começar por fazer uma pergunta. Nós estamos ainda, eu sinto que ainda estamos muito distantes, enquanto sociedade, de percebermos o que é que representa realmente a perda gestacional na vida de quem passa por ela. Concordam com esta afirmação? Sem dúvida, é muito marcante para quem a vive e a vivencia. E quando os pais se deparam com aquela notícia ou que o seu bebê se demitiu in utero, ou são confrontados com um mau diagnóstico e com aquela decisão se querem prosseguir com a gravidez ou decidir por uma interrupção médica da gravidez, até àquele momento nunca ninguém imaginou que iria passar por uma perda gestacional. E a frase que se ouve logo no primeiro impacto é: nunca pensei que isto me iria acontecer a mim e não estou preparado para isto, para enfrentar esta realidade. E isso, de facto, é um grande impacto a nível da saúde mental daquela mãe, daquele pai, e muitas vezes também quando já existem irmãos, na forma como se vai comunicar aquela notícia aos filhos já existentes. E em termos de sociedade, efetivamente, há uma grande dificuldade quando nós temos que invocar, quando nós temos que contactar com este tipo de sentimentos e de emoções, este contacto com a tristeza e com a dor.
e a sociedade tem dificuldade, portanto, em lidar com estas palavras e com estes sentimentos, o que dificulta, portanto, este processo da perda que estes pais vivem. E não sei se isto poderá ser correto dizer, mas é quase como se estivéssemos a falar de perfeitos opostos. A gravidez, a criação de uma vida, jamais poderia dar lugar a uma perda, a uma morte. Uma morte, precisamente. Não parece fazer, não faz sentido, não pode fazer sentido na cabeça de quem, e no coração de quem o vive, não é? É difícil de interpretar e de arrumar. Precisamente, portanto, um bebê é sinónimo de vida, é sinónimo de alegria, é sinónimo de nascimento, e quando neste processo da morte do bebê temos que falar, portanto, em perda, é morte, portanto, torna-se extremamente complexo abordar esta questão, e a verdade é que a sociedade evita, precisamente, e por isso também esta perda, este luto é vivido de uma forma muito, muito solitária, muito isolada, porque os pais acabam por sentir precisamente isso. E é um luto desautorizado pela sociedade. É muito desautorizado pela sociedade. Em que sentido? Não, ou seja, não é encarado, não é percebido. Não, porque a sociedade não encara este luto como a perda de um filho. Claro. É uma perda de uma coisa, não é? Sim. Que não chegou a acontecer. Mesmo no âmbito da saúde também existe esta lacuna de que é um filho para aquele pai e para aquela mãe. E desde o momento em que os pais sentem nas pessoas que estão à frente deles, quer sejam profissionais de saúde, quer sejam amigos, quer sejam colegas de trabalho, e quando olham verdadeiramente para aquela pessoa e a consideram como pai e mãe que perderam um filho, a pessoa sente-se acolhida e valorizada no processo que estão a viver, porque é um processo extremamente difícil, muito difícil. E que se não houver este reconhecimento deste luto, as pessoas também, se calhar, vão evitá-lo, Claro. vivê-lo, não é? E, portanto, aqui o projeto Pais Coragem, além de ter os encontros presenciais, onde a equipa trabalha com os pais que chegam a nós e que querem estar nos encontros, trabalhamos esta dimensão, o que é o luto, o que é que pode ser esperado neste processo, e vamos trabalhando vários temas a nível do desenvolvimento pessoal para que a pessoa também conheça e reconheça todos os processos que estão a ocorrer dentro de si. E Leonor, aproveito aqui só a ponte, decidem avançar com um projeto desta natureza porque sentiram que, mesmo não sendo uma situação que às vezes nós achamos que é rara, mas que não é assim depois tão raro. é isso, a percepção que fica é não, afinal acontece e muito, e temos sentido que agora se tem falado pelo menos com mais frequência, tem vindo mais a público que estas situações acontecem. Foi por isso que também sentiram que era preciso realmente dar esse colo, dar esse abraço às pessoas que podiam estar a silenciar esta dor, digamos assim? Sim, porque as estatísticas na área da perda são bastante elevadas, é 1 em cada 5 gravidezes acaba por se perder, embora que estatisticamente as perdas acontecem com maior frequência no primeiro trimestre, mas elas também acontecem numa fase tardia da gravidez. Ainda hoje, no meu local de trabalho, deparei-me com uma situação de um bebê que faleceu in útero com 36 semanas. E, portanto, em qualquer idade estacional, a perda acontece. E isto tem que ser falado, tem que se falar da perda de uma forma natural, tal e qual como se fala de uma gravidez normal. E também, pela minha atividade profissional, eu senti que, ok, nós ali em contexto hospitalar conseguimos dar apoio a estes pais, desde o momento em que sabem do diagnóstico, passando pelo internamento, passando pelo parto, passando até o momento da alta, mas pós-alta, a nível do Estado, não há também investimento para que estes pais sejam apoiados, quer individualmente, quer em grupo terapêutico. E os grupos terapêuticos deveriam fazer parte das nossas instituições de saúde.
deveriam ser reconhecidas pelo Estado, porque o impacto que uma perda tem, quem lida diariamente com esta questão da perda, sabemos que tem um impacto profundo a nível da saúde mental desta família. E isto vai ter implicações a nível da sociedade muito grandes. A pessoa poderá vir a desenvolver incapacidade para estar a trabalhar, quanto é que isto não vai custar ao Estado, não é? Se a pessoa desenvolver ansiedade generalizada, com ataques de pânico, o que acontece? Vai ter também muita despesa para o Estado, em termos de medicação, em termos de acompanhamento a nível da saúde médico. Falamos também na depressão e em traumas também. Portanto, isto vai ter muito impacto a nível da sociedade. Logo, eu acho que deveria haver outro tipo de apoio a nível do Estado. E o projeto Pais Coragem surgiu da necessidade da minha atividade profissional, e a Susana também é da área da saúde mental, e nós sentimos que era necessário, era urgente criar algo que pudesse dar apoio a estes pais pós-alta. Claro que há pais que mantêm o acompanhamento individual, psicológico, psicoterapêutico, Mas é ou só uma seja, pergunta, só para eu também perceber, esse período que a mulher fica é apenas por ser físico, não tem nada de psicológico, pois não? Ou seja, o tempo que a mulher fica em casa De baixo, é de baixa, é por causa da questão da física. questão física, certo? a nível da nossa legislação, existe um atestado médico em que permite à mulher, até às 20 semanas, permite à mulher usufruir de um atestado médico de 14 dias a 30 dias úteis, sem perda de remuneração, ok? E, portanto, contemplando esta idade estacional, o pai nem sequer é encarado como alguém que também está a viver aquele luto e que também precisa de parar no tempo para viver aquilo que está a acontecer. E, portanto, aqui o pai nem sequer é contemplado. Após as 20 semanas de gravidez, a mulher o casal poderá submeter um pedido de subsídio à Segurança Social, em que a mulher pode usufruir de 120 dias, sem perda de remuneração, e é uma licença de parentalidade de 120 dias, e o pai, aqui nesta licença, está contemplado em que pode usufruir de 20 dias úteis. Ok? Mas a nível da legislação, a figura paterna fica muito, lá está, Sim. ainda mais desautorizada para viver este processo. Uhum. Uhum. Leonor, deixa-me acrescentar, portanto, estas licenças, sobretudo, visam a recuperação física. De 14 a 30 dias, portanto, só isso, em termos práticos, só isso é que vai permitir, portanto, Pois era exatamente a recuperação física. No meu Exato. caso, portanto, como a Leonor já disse, eu trabalho na área da saúde mental, sou fundadora também dos Pais Coragem, mas também sou uma mãe Coragem, portanto, foi neste processo e nesta circunstância de vida que eu conheci a Leonor e que avançámos com o projeto. Portanto, eu tive uma perda gestacional às 24 semanas de gestação, em dezembro de 2017, e para mim foi fundamental, portanto, tanto para a recuperação física, mas sobretudo para a recuperação mental, usufruir desta licença de maternidade dos 120 dias. Neste processo, portanto, cumpri com o protocolo da maternidade, que me deu apoio psicológico, mas que foi insuficiente, portanto, e foi aqui que começou também a minha ligação emocional e de amizade à Leonor, porque foi a pessoa que me conseguiu acolher, ouvir, escutar e que me apoiou, portanto, neste processo de colo vazio e neste processo, portanto, da perda do meu filho. Portanto, só o apoio psicológico não é suficiente nestes casos, nem uma licença de maternidade, portanto, os 120 dias são suficientes nestes processos de perda traumática, porque a perda de um filho é uma perda traumática e é um luto muito complexo. Claro. E a pandemia sentem que ainda veio, digamos assim, aumentar este fosso, este isolamento, porque aquilo que nós sentimos foi, nós vivemos uma gravidez isolados.
O que teria sido, imaginemos, se tivesse realmente corrido menos bem, isolados teríamos estado. Foi assim que aconteceu com muitos e muitos casos? Na altura, quando começou a pandemia, foi muito difícil para estes casais. Primeiro porque o diagnóstico era comunicado à mulher, à grávida, sozinha, completamente sozinha. Muitas vezes os casais abordavam-nos em que o pai ficava no carro à espera que a mulher lhe telefonasse e tinha que ser sempre a mulher a comunicar, né, daquilo que ela percebeu do diagnóstico médico, a comunicar ao pai e a tomar decisões sempre muito sozinha. Uhum. E mesmo nos momentos em que avançavam para o processo de parto, de indução de trabalho de parto, as mulheres estavam completamente sozinhas. Não era permitida a entrada do companheiro para estar ali com elas naquele processo. Isto foi muito difícil também para eles. E o projeto Pais Coragem, não sei se sabem, ele surgiu em plena pandemia, e o que foi muito bom para os casais que tiveram o privilégio de usufruir daquele espaço de Pais Coragem. E como é que deram esses primeiros passos? Como é que se arranca um projeto desta natureza em que é preciso quebrar o silêncio? Dizer, podem falar, vamos partilhar. Nós já tínhamos esta ideia há muito tempo, na nossa mente e no nosso coração, e depois chegou o momento em que nós começamos a perceber que as dificuldades ainda eram maiores para estes casais. E então foi aí que, ok, estamos à espera de quê? Vamos avançar. A necessidade é grande, este é o momento, e foi aí que surgiu nós arrancarmos com o nosso projeto que já tínhamos em mente. Como foi em plena pandemia, portanto, avançámos com os encontros online de partilhas. Não, Susana, mas o primeiro foi presencial. Sim. Primeiro ainda conseguimos que fosse presencial. Portanto, ainda era permitido as reuniões, usando as medidas de segurança. Houve uma altura que não era possível, e então passamos para o online e fomos ajustando à medida que surgiam as necessidades e de acordo com as circunstâncias. E só uma pergunta aqui, para de certa forma também aproveitarmos esta boleia: quem precisa, quem quer, quem procura esta ajuda, como é que deve proceder? Precisa de fazer, sim. Basta-nos enviar um e-mail, coragem.pais@gmail.com, ou então através das nossas redes sociais, o Instagram ou o Facebook, por mensagem privada. Felizmente já somos conhecidos em algumas instituições de saúde e, portanto, os colegas já nos referenciam os casais para o Pais Coragem. E também pela nossa divulgação em termos da comunicação social, reportagens. Foi muito bom porque conseguimos chegar a mais pontos do país e mesmo até no estrangeiro. Uau. Pessoas que em várias zonas do país, Holanda, França, Luxemburgo, vários países a nível da Europa, o Pais Coragem já é conhecido e ficamos muito felizes com isso. Claro. E quando aconteceu, não sei se conhecem a grande reportagem da dura realidade de perder um filho, que deu na SIC, no programa Susana, Grande Essência, não é? Não, no Essencial da Conceição No Lima. Essencial da Conceição Lima, sim. Foi muito interessante porque surgiram-nos situações de pessoas que sentiram a necessidade de nos enviar e-mails, mensagens privadas, que já tinham passado perdas há mais de 30 anos, 40 anos, e a descrever como é que ainda sentem hoje aquele acontecimento não foi da feito vida um luto, delas. não é? Aliás, fomos consultar a vossa página e estive até a ler alguns testemunhos que iam ficando, nomeadamente também no decurso da última reportagem que houve no Observador, se não me engano, sobre o projeto. E lá estavam lá alguns testemunhos, como a Leonor referiu, vividos há muitos anos, mas que era como se fosse uma ferida por sarar. Estava ali exposta, aberta,
e não estava de todo curada. E são testemunhos que deixam uma pessoa arrepiada. E até me fazem sentir. Há pouco estava a ouvir a Leonor a descrever o que era a mãe que estava sozinha dentro do hospital com o pai ou a parceira cá fora à espera, e eu às vezes até me senti um bocadinho ridícula porque eu fiquei triste porque soube que era uma menina sozinha. Até torna isto quase parvo, digamos assim. O que realmente foi difícil para estas mulheres que viveram uma situação destas sozinhas. Pronto, por isso é só mesmo para deixar isto sublinhado que realmente é doloroso, pronto, é muito doloroso. É doloroso. E respondendo à questão anterior, portanto, em termos do luto, o luto é vivido. E em termos científicos, e a nossa experiência vem-nos mostrar que é um luto que não tem fim. Que não tem fim, portanto, tem diversas fases que vão sendo vividas, que podem ser revisitadas, portanto, elas não têm uma sequência obrigatória, mas é um luto sem fim, portanto, o da perda de um filho. Efetivamente, nós aprendemos, portanto, a lidar com esta dor, conseguimos perceber que o amor vai muito além desta dor da perda de um filho, mas é um luto sem fim, é um luto num tempo sem tempo, até porque os pais, muitas das vezes, numa fase inicial, perguntam-nos quando é que eu vou ficar melhor, quando é que eu vou conseguir lidar melhor com a perda do meu filho, e precisam de tempo, precisam de prazos, precisam de estabelecer objetivos, e isso não é possível, porque o luto é único. Tudo é válido nesse luto, e cada pessoa, portanto, vive da sua forma e de acordo com os seus valores, com as suas crenças e com as circunstâncias e com a sua história de vida. Portanto, é um luto que não tem um fim. Sim. E deixa-me só acrescentar aqui uma Claro, coisa, Leonor, Susana. No decorrer desta conversa, e mesmo dentro do próprio casal, cada um vive o luto à sua maneira. E este aspecto que nós trabalhamos muito também nos encontros é extremamente importante, que eles percebam que, ok, há momentos que têm que estar em casal e que cada um poderá partilhar aquilo que estão a sentir, mas nunca nenhum obrigar o outro a estar ao mesmo nível, porque somos seres únicos. E, portanto, somos todos diferentes, reagimos de formas diferentes, vemos o mundo e o outro de forma diferente, e então é importante também trabalhar este aspecto em casal. E muitas vezes o casal chega ao primeiro encontro e já está ali a criar um atrito entre eles os dois, porque não estão a perceber, nem estão a respeitar o tempo do outro, a reação do outro. E ainda hoje um pai me dizia, o primeiro dia que eu estive convosco, no Paz Coragem, no primeiro encontro, a minha relação com a minha mulher estava mesmo em risco. E ainda bem que nós fomos e começamos a ser acompanhados por vocês, porque lá está, eles não estavam a saber como lidar com a dor do outro e lidar com a sua, não é? Porque é uma grande ginástica. Como é que eu vou lidar com a minha dor e ao mesmo tempo tenho que lidar com a dor do outro, que é a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. E esta parte da comunicação, o saber comunicar, é um aspecto que nós valorizamos muito e que trabalhamos com os casais dentro dos encontros do Paz Coragem. E, aliás, há vários testemunhos também na nossa página de pais que disseram que foi mesmo isso, o Paz Coragem foi a salvação, entre aspas, para a relação. Porque, infelizmente, muitos casais passam pelo luto da perda de um filho e, ao mesmo tempo, pela perda daquele relacionamento. Portanto, vivem dois lutos em simultâneo. Sim. Eu ia fazer uma pergunta que era, e corrijam-me se eu estiver errado, que muitas vezes parece-me que estas perdas não têm uma justificação, ou pelo menos os pais não conseguem arranjar uma justificação científica, médica, assim, para esta perda. Isto pode resultar em culpa, ou seja, os pais acharem eu fui o culpado deste acontecimento? A culpa é um sentimento muito válido no processo do luto e acontece muitas vezes. Independentemente de saberem a causa do que levou
à perda, ou nas situações em que não há nenhuma causa científica, médica, que justifique o ocorrido. E olhando para este ponto, que é não saber a causa do porquê, pode trazer e gerar muita angústia e ansiedade para aquela mãe e para aquele pai. E isto é mais um aspecto que nós também trabalhamos Claro. nos encontros. A questão que nós não conseguimos controlar tudo. Mas deve ser muito Mas difícil lidar com gerir isto, este não conseguir Este controlar. vazio, este porquê. Sim, sim, uma falta de É- justificação. é muito difícil. Sobretudo o sentimento de culpa e de fracasso é muito comum na fase inicial do luto. O porquê a mim, o porquê de isto me ter acontecido, o que é que eu fiz de mal, Será o que que é que foi eu isto que eu poderia ter fiz? feito, será que foi alguma coisa que eu fiz que originou esta situação? Portanto, são pensamentos muito, muito persistentes numa fase inicial do luto, sim. E como é que este percurso avança, ou seja, em termos individuais, em termos de casal, como é que se consegue dar o passo em frente? Por exemplo, como é que se volta a ponderar uma nova gravidez, por exemplo? Como é que é feito este processo, esta arrumação, digamos assim, de sentimentos e também até de culpas, digamos assim, ou seja, sabermos encarar que não houve uma culpa, digamos assim. É um trabalho individual que cada um tem que fazer e há várias formas de o fazer e a pessoa depois tem que identificar quais são as estratégias, quais são as terapias que precisam de fazer. Há várias estratégias, não é? Ou seja, passa muito pelo desenvolvimento pessoal, na minha perspectiva, o eu conhecer-me, o eu ter a consciência e aceitar que não consigo controlar tudo, as emoções, os sentimentos e pensamentos relacionados com a perda daquele bebê também estarem organizadas, a pessoa, ok, saber arranjar as estratégias para lidar com aquela dor e deixar o sofrimento lá atrás. Mas sobretudo permitirem-se a sentir. Portanto, o que nós também trabalhamos muito nos Pais Coragem é que estas pessoas precisam de perceber que têm que sentir a dor, que têm que sentir todas as emoções e acolhê-las, porque muitas das vezes as pessoas rejeitam muitas das vezes o que estão a sentir. E nós trabalhamos isso mesmo, portanto, o acolhimento da dor, a aceitação, portanto, o interpretar a mensagem de cada emoção, o validar todas as emoções, portanto, não há emoções boas nem más, há emoções que nos provocam sentimentos mais positivos ou mais negativos, mas que todas elas são importantes e a partir desse momento e desse processo em que os pais conseguem aceitar e permitir-se a sentir e a viver este luto, portanto torna-se mais fácil, digamos assim, portanto esta elaboração e atribuir um significado à perda e passar para o processo seguinte que é o da aceitação. E também depois percebe-se quando é que nos podemos voltar a permitir sorrir, digamos assim, ou seja, porque temos que nos permitir sentir a dor, mas depois também haverá aquele momento em que vamos tentar permitir-nos voltar a Viver. sorrir, a viver. Esta fase também é, digamos assim, difícil de gerir, de encontrar e volta àquela sensação de culpa, não é? Será que eu tenho o direito de voltar a sorrir e a ser feliz e a pensar num projeto de vida? Sim, os pais sentem muito isso e verbalizam connosco, mas eu já estou a sorrir, mas eu não devia, porque ainda devia estar muito triste. E isto é um aspecto que também tem que ser trabalhado com os pais, não é? Claro que tem que se permitir viver a tristeza que estão a sentir, mas há momentos em que devem continuar a sorrir e aceitar tudo aquilo que vem. E o que nós trabalhamos também precisamente nas sessões dos Pais Coragem é isso, portanto, há um momento de partilhas, há um momento muito intenso emocional e o que nós fazemos é quebrar esse padrão com algumas dinâmicas de grupo e nessas dinâmicas, portanto, o sorrir e o rir surge de uma forma natural. E depois é isso que nós também lhe mostramos. Portanto, o luto é mesmo isso, é uma montanha russa em que dias nós podemos até sentir alegria e sorrir, e noutros que estamos muito tristes e que estamos com os pensamentos persistentes, portanto, e ruminantes relativamente à perda. Mas fazê-los sentir que isso é saudável e que é normal.
o sorrir e o estar triste, portanto é válido num processo de luto, e os pais precisam mesmo desta psicoeducação, de perceberem que isto é válido, portanto, e que faz parte do processo, e que não é por estarem a sorrir, a rir, ou sentirem alegria por determinado evento, que deixaram de amar os seus filhos, porque também há muito esse receio. Eu estou a rir, eu estou-me a sentir de alguma forma feliz por algum evento especial, e acabam por sentir culpa precisamente por essas questões. E isso tudo é trabalhado, portanto, é normalizado no contacto com estes pais. Eu estava a ouvir-vos falar e estava a pensar, para aqueles pais que já têm um filho e que esta perda aconteça na segunda gravidez, por exemplo, esta falta de sorriso Claro, vai refletir-se refletir-se no na irmão, relação. não é? No outro filho. Como é que se deve agir, como é que se deve trabalhar com o filho, Com outra com a outra criança. criança? Como é que os pais devem lidar? Primeiro temos que perceber qual é a idade da outra criança, Claro, sim. não é? Depois perceber também aqui se os pais tinham dado a notícia ao Ok, seu primeiro sim. filho ou outros filhos, Claro, outros sim. se têm conhecimento desta gravidez que estão a perder, não é? Portanto, se têm, aí é importante dizer ao casal, e muitas vezes eles também nos abordam e perguntam de que forma é que eu posso comunicar Claro. ao meu filho. Se for crianças ainda pequenas, eu costumo explicar em termos de uma história, como se fosse uma metáfora, tal e qual que uma sementinha vai passando por fases, e para que ser um bebê tem que chegar ao fruto, né? Passar por essas várias fases. E que ser o mais honestos com a criança, porque mesmo não contando, ela vai perceber nos olhos, na forma de estar do pai e da mãe, que eles não estão bem. E quando não se tem esta relação aberta, explicando de acordo com a idade da criança, eles têm uma imaginação muito fértil. Então vão imaginar coisas que aí sim é que podem provocar traumas, Verdade. não é? E, e a verdade é que depois os pais, quando decidem contar aos outros filhos, eles dizem: fiquei surpreendida com a reação do meu filho. E há outros que, por exemplo, mas a culpa, as crianças dizem, mas a culpa foi minha porque eu não queria ter mais nenhum irmão, não é? E se não houvesse este espaço livre de se falar abertamente Claro. sobre aquele filho que se está a perder ou que se perdeu, o que é que poderia ficar ali na mente daquela criança? É absolutamente importante, portanto, a abordagem com verdade, com honestidade e o envolvimento das crianças, portanto, independentemente da idade e com os cuidados que isso implica, mas envolver as crianças, portanto, neste evento traumático, até porque aquele bebé faz parte da história daquela família, faz parte da história daqueles pais e faz parte da história daquele irmão. E eu penso que seria demasiado cruel, portanto, quase obrigar ou exigir àqueles pais a ocultação ou a omissão daquele filho, porque o facto de já se ter um filho não vai substituir o que se perdeu. Claro. Mas podemos dizer que é um filho que vai existir para sempre? Precisamente, vai, sem dúvida alguma, é um filho que vai existir para sempre e que vai fazer para sempre parte da história daquela família, sim, sem dúvida. Aliás, mesmo sendo eventualmente uma primeira gravidez, pode haver a necessidade dos pais de explicarem aos filhos que vierem depois que houve um outro irmão, digamos assim, e que aconteceu o que aconteceu. Portanto, a família poderá sempre ter mais um elemento, ainda que devendo ser explicado o que é que aconteceu aos outros irmãos, digamos assim. Pode ser uma maneira de lidar também para, digamos assim, ser mais fácil caso o assunto seja preciso expor, já haver um contexto. Sim, sem dúvida. Portanto, todos os casais que nós acompanhamos e que, entretanto, portanto, já tiveram outras gravidezes
em que correu, portanto, tudo bem. Estes pais com estes filhos, portanto, todos fizeram questão de falar do irmão, portanto, que não está fisicamente, mas que está presente emocionalmente e em amor. Portanto, isso é muito, muito gratificante e muito bonito de se ver, portanto, o facto de se validar aquele filho que não está fisicamente, mas que faz parte da família. E deixa-me acrescentar também aqui mais um aspecto, que é os pais quando se deparam com aquela decisão, será que conto aos outros irmãos, será que não conto? Às vezes a inclinação para o não contar tem a ver com a proteção, proteger aqueles filhos que estão vivos para eles não sofrerem, para não ficarem traumatizados. E aí tem que haver também aqui um ensino da parte do profissional de saúde, dizer é mais grave não estar atento aos sinais dos irmãos, esconder, porque lá está, porque depois as crianças vão imaginar coisas que não são reais. E isso sim é que pode fazer mal, não é? Mal. E também acontece, por exemplo, nas gravidezes gemelares, em que um dos bebés acaba por se perder e o outro continua, não é? E a verdade é que nos gêmeos há uma grande ligação. Uhum. E mais tarde acontece, os pais nunca falaram àquele gêmeo sobrevivente a existência do outro que acabou por morrer. E isto, os estudos a nível científico, também já vão havendo alguns estudos que nos vão alertando aqui para esta questão, porque tudo fica registado na memória sensorial, e aquele irmão gêmeo é como se existisse um vazio dentro dele, que não percebe o porquê, e quando os pais contam, olha, mas afinal tu fostes gerado de uma gravidez gemelar e o teu irmão faleceu, contam a história, há ali uma grande revelação e também um processo de cura para aquele gêmeo sobrevivente. Uau. Podemos dizer que o abraço dos pais de coragem vai também ele mudando os seus contornos, ou seja, falamos aqui de vários momentos. O abraço no momento da perda, em que acolhemos a tristeza, a revolta, a culpa, a frustração. Um outro abraço quando estamos a retomar, digamos assim, a vida, tentar eventualmente uma nova gravidez, retomar, digamos assim. Um abraço depois quando há uma conquista, porque nasceu, a gravidez correu bem. Este abraço vai mudando os seus contornos, digamos assim. Vai. E o Pais de Coragem é uma família. E é muito gratificante nós presenciarmos e em todos os encontros nós reforçamos aos pais que estão à nossa frente a evolução deles, a transformação deles, no seu processo de cura, eles falarem dos seus filhos que perderam de peito cheio de amor, e em cada história de dor há sempre uma história linda de amor. E em cada encontro nós assistimos e somos uns privilegiados por vermos que o ser humano é incrível, e vai buscar forças ao seu interior onde nunca se pensou que existiam lá aquela força para que a vida continue, para que apesar da dor, da saudade, porque vai ser sempre uma saudade do futuro daquilo que não se viveu. Não se viu. E ainda ontem eu falava com outro pai que me dizia: aquilo que mais me dói não é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu não vivi. E sempre que eu estou a ver uma criança com 3 anos, que seria a idade daquele filho, eu estou a imaginar o meu filho perdido. E há momentos em família, com os meus filhos atuais, em que eu estou a pensar o que é que seria se ele estivesse aqui, num momento a 4 ou a 5 ou o que for. E o Pais de Coragem é isto mesmo, é um local privilegiado, onde nós assistimos a esta transformação de cada pai e as conquistas que eles vão tendo. Para nós, enchem-nos de orgulho e sentimos uma extrema felicidade em qualquer conquista deles, não é? Por mais pequenina que seja, nas pequenas, nas grandes. É muito interessante os pais que estão connosco desde o início do primeiro encontro, que mantêm a ligação connosco, que sentem necessidade
de nos comunicar, olha, é a primeira pessoa a quem lhe vou dizer estou grávida, assistir ao nascimento daquele bebê, que também já aconteceu, já tive esse privilégio, é de extrema felicidade. E depois o sentimento que eles próprios têm em contribuir para ser o abraço daquela pessoa que está ali no início do caminho. Ou seja, há um abraço contínuo. Os Pais Coragem são um abraço, são um suporte, são um colo, e como a Leonor acabou de referir, nós temos pais que estão desde o início connosco, que já passaram por diversos processos, que entretanto, portanto, já engravidaram e que fazem questão de continuar a estar connosco e a acolher os novos casais, portanto, com perdas gestacionais recentes. E isso efetivamente é muito gratificante, porque eles fazem parte deste processo de acolhimento, portanto, aos novos casais. Tornam-se E fazem mais um questão. abraço. Mais um abraço, precisamente, mais um abraço. Mais um abraço e com uma particularidade, portanto, que falam todos a mesma língua, há uma identificação imediata, todos passaram por estes processos. Eles estão ali também para mostrar que é possível, portanto, reorganizarmos emocionalmente, portanto, em função do evento que sofremos e do filho que perdemos. Podendo, aproximamos agora aqui no fim, fazendo uma... Mas deixa-me só Sim, claro, acrescentar força. aqui mais outra questão. É que o Pais Coragem já alarga os seus encontros aos avós Uau! que queiram se juntar a nós. E então também tem sido uma experiência muito bonita. Ainda no último encontro que aconteceu no último sábado, no dia 5 de novembro, nós tivemos o privilégio de ter os avós maternos. E os avós maternos, eles agradeceram-nos no final do encontro imensamente, porque eles não tinham noção da dimensão do quão a filha e o genro estavam a viver. E eles disseram-nos, a partir dali, nós já sabemos como é que vamos poder ajudar mais. E o nosso foco era a mãe, mas afinal nós também temos que falar deste bebê que se perdeu. E é extremamente gratificante nós sentirmos que também podemos ajudar os avós. Claro. E haver aqui também uma psicoeducação para a família saber lidar com estes pais. Muitas vezes os pais sentem que a nível da sua rede de suporte não são compreendidos verdadeiramente, não é? E então ouve-se aquelas frases-chave, aquelas frases que se dizem da boca para fora, não com má intenção, mas que ainda ferem mais, e sentem-se revoltados por ouvir isso das pessoas que mais amam. E este aspecto também é muito trabalhado em grupo. As pessoas não são educadas a saber lidar com o sofrimento do outro, a saber lidar com a morte, e então se calhar é mais fácil dizer, tens que seguir em frente, já passou, mas afinal ainda não passou. Mas não fazem isso por má intenção. Claro que sim, claro que sim. E nós, aquilo que também dizemos aos pais é, aquelas pessoas que fazem parte do vosso navio, que vocês querem dentro do vosso navio, não vão ser todas, porque durante o caminho vocês vão libertando algumas, não é? Faz parte da vida. Claro. Mas aquelas pessoas que verdadeiramente vocês querem dentro do vosso navio, também têm que ter a coragem de chegar ao pé da mãe, chegar ao pé do pai e dizer, olha, isto que me estás a dizer poderá ser com a melhor das intenções, porque estás preocupado comigo, mas não é isto que me está a ajudar. Dá-me colo, dá-me um abraço, escuta-me, fala do meu filho, o que for, não é? De acordo com as necessidades de cada um. E quando nós somos verdadeiros com as pessoas que nós queremos, que nós decidimos, porque é uma decisão, nós decidirmos as pessoas que queremos ao nosso lado, então haver esta relação de honestidade é muito importante, porque ninguém adivinha a necessidade do outro se eu não a expressar. E este aspecto também tem que ser abordado. E educar os pais que estão a passar por um processo de luto. É óbvio que quando se está ali numa fase inicial em que há uma grande tempestade, e a pessoa está no modo de sobrevivência, é difícil expressar aquilo que sente, porque também muitas vezes não sabe quais são as suas necessidades,
Mas à medida que se vai fazendo este trabalho no Pais Coragem, as pessoas vão tendo essa coragem de chegar ao pé da mãe, chegar ao pé do pai e dizer: olha, aquilo que me está a ajudar é isto, isto, isto. A minha necessidade é esta e esta. E as coisas vão correndo melhor e a pessoa não vai ficando tão revoltada com aquelas frases que vão ouvir dos outros. Isso trouxe-me agora uma dúvida, que é, que conselhos é que dariam, não é aos pais, mas a quem está à volta dos pais, ou seja, amigos, família mais próxima, quais são os conselhos, como é que se deve lidar com esta situação, com aquele casal? Em primeiro lugar olha, lamento muito aquilo que estás a sentir e por aquilo que estás a passar. Eu estou aqui para ti, para aquilo que tu precisares. Pode ser um abraço, pode ser o colo, o que for, estou aqui. Ou seja, fundamentalmente validar aquela perda e aquele sentimento. É validar, acolher e validar aquele bebê e aquela perda e aquele sentimento e aquela emoção. E não ter Validar. medo, e não ter medo de falar o nome daquele bebê, se aquele bebê tem nome. Ok. Não tenham medo, porque os pais vão sentir-se gratos por alguém estar a falar do seu filho. E agora focando o olhar, eventualmente num pai, numa mãe que nos estejam a ouvir e que tenham vivido esta experiência recentemente, uma perda gestacional, que palavras de coragem é que os pais de coragem passam a estes pais? Que luz, digamos assim, ao fundo do túnel é que se pode passar num momento destes? Lamentamos muito a sua perda, a culpa não é vossa, há coisas na vida que nós não conseguimos controlar, e não tenham vergonha de pedir ajuda, quer seja em terapia individual, quer seja no Pais Coragem, quer seja noutro grupo, não tenham vergonha, porque a culpa muitas vezes está por trás da vergonha, na exposição daquilo que eu deveria ter feito, não deveria ter feito, mas na realidade ninguém tem culpa. Ninguém escolhe que vai perder um filho, Claro. porque se isso fosse uma escolha, ninguém optaria por essa escolha, daria a própria vida para salvar aquele filho, mas isso não é possível. Então não tenham vergonha de procurar ajuda. Nós estamos aqui para abraçar cada um de vós e se quiserem se juntar a nós, o próximo encontro será no próximo mês. E que ao permitirem-se aceitar e viver essa dor e conseguir transformá-la, vão perceber que há muito mais para além da dor, há muito mais para além do sofrimento, e isso vai-lhes permitir também descobrir o tamanho da sua força, da sua coragem e que vão conseguir recomeçar todos os dias, porque é isso mesmo, é recomeçar todos os dias, com aceitação pela perda. Eu só posso agradecer, Sim. agradecer a conversa, mas agradecer acima de tudo a coragem O trabalho. e o trabalho de um projeto que é efetivamente necessário, é urgente e que certamente já fez a diferença na vida de muita gente. Por isso, muito obrigada por este privilégio que foi conversar convosco. Obrigada a nós pela vossa sensibilidade e pelo interesse pela temática, e é muito importante continuarmos a dar voz à perda gestacional e quebrar tabus e estigmas, até porque nós próprias, terapeutas do luto e que trabalhamos com esta temática, portanto sentimos muitas dificuldades nessa área, né? E na abordagem à problemática. Portanto, obrigada a nós pela sensibilidade e pelo interesse. Sinceramente, não dá para dizer muito mais depois desta conversa. Fica apenas o silêncio de quem sente que todas as palavras podem ser vãs. Por isso, fica só mais uma vez o agradecimento. Obrigada, Pais Coragem, pelo vosso trabalho e pelo privilégio que foi para nós, pais à experiência, esta conversa, esta partilha. Desta vez, eu costumo estar sempre a pedir coisas para nós, mas desta vez vou pedir outra coisa, outro favor. Façam chegar este projeto, os Pais Coragem, o mais longe possível. Passem pela página no Insta, acompanhem o trabalho deles e partilhem. Temos a certeza que chegará alguém que vai precisar e muitas vezes na hora certa, naquela hora em que um abraço faz tanta falta. No fundo, façam crescer um projeto que nos fez sentir verdadeiramente à experiência e bem pequeninos. Podes crer, sem dúvida. E por falar em nós voltamos para a semana
para o episódio de despedida. Antes do período festivo e das viagens, como sabem, pelos caminhos de Portugal. É isso, vamos terminar assim com um bocadinho de música. Depois, em janeiro, prometemos partilhar o roteiro. Jantar ali, almoço acolá, viagem para a casa 1, viagem para a casa 2, regresso, e também partilharemos o quanto engordamos. E os nervos, sim, porque os nervos, lá está, obrigam-nos a recorrer ao açúcar. E no Natal o que não falta é açúcar. Muito açúcar. Cada um, já sabem, safa-se como pode, porque aqui em casa somos pais à experiência.